maquinavam um plano para tirar a vida do Senhor Jesus, para levar a cabo aquilo que ele já havia determinado. Mateus diz que ao romper, no capítulo 27, versículo 1, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. E, amarrando-o, levaram-o e o entregaram ao governador Pilatos. Então nós podemos imaginar a perplexidade de Pilatos, tendo, talvez nunca esteve em sua frente um homem, uma pessoa, um homem mais inocente do que o Senhor Jesus. No entanto, ele, para se manter em sua posição de governador, ele, não somente ele, mas todo Israel gritaram que o crucificassem, preferindo o homicida Barrabás. Ainda Lucas, no capítulo 23, versículo 1, se alguém achar, quiser adiantar, Lucas 23, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então nós vemos ele novamente, o evangelista Lucas apresentando, falando daquele dia em que ele foi levado a Pilatos. E não somente a Pilatos, mas antes tendo sido levado, também tendo sido levado a Herodes, e quis ver da parte dele algum sinal. E ele não fazendo, ele remetendo novamente o Senhor Jesus a Pilatos. Então, nós vemos, irmãos, como eles intentaram, como eles maquinaram o plano, a maneira mais viável que eles poderiam encontrar para, de fato, levar o Senhor Jesus Cristo à morte. E assim, eles fizeram. Para resumir a história, eles levaram o Senhor Jesus à morte. Não que eles tivessem poder para isso, mas porque o Senhor Jesus quis entregar a sua vida. Mas quando pensamos, irmãos, na sua ressurreição, quando Paulo disse, de fato, Cristo ressuscitou. E eu posso imaginar com que alegria Paulo pôde mencionar isto. E não somente Paulo, mas Pedro. Pedro, que esteve diante do Senhor, quando o Senhor estava tentando convencer, tentando fazer eles compreender que ele não permaneceria no mundo com eles. E ele mencionou a eles que ele haveria de subir a Jerusalém, que haveria de entregar às autoridades romanas e ser crucificado. Então Pedro disse, Senhor, tem piedade de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. E o Senhor repreendeu a Pedro. E agora Pedro está, depois de ser testemunha da história do Senhor Jesus, ele está agora dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos completa, por gentileza, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E como nós ouvimos ainda
nossa, foi hoje, né, que as autoridades tentaram esconder ou acusaram os discípulos que eles tinham escondido o corpo do Senhor Jesus. Mas até como é precioso, como é maravilhoso pensar em como Deus é cuidadoso em todas as coisas. E Ele tomou todos os cuidados para que nisso também os homens ficassem envergonhados. Ou a palavra diz que até hoje a história permanece até hoje que o corpo do Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus não ressuscitou, porque o corpo dele foi roubado, né? Mas até nisso o Senhor, Ele tomou todos os cuidados. Alguém, por gentileza, pode ler Atos capítulo 1, versículo 3? Eu vou ler um outro versículo, Atos 1 e 3. A este também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, primeiro o Senhor apareceu aos discípulos. Ele apareceu também, disse no capítulo 15, versículo 3 de 1 Coríntios, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Porém, alguns já dormem, diz Paulo. Ele apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois a mais de 500 irmãos. Então, não haveria... Primeiro, eu acredito que Satanás tentava desacreditar, primeiramente os discípulos, de que ele não havia ressuscitado, mas o Senhor faz com que o Senhor Jesus aparece primeiro aos seus discípulos. Aparece a eles quando estavam com muito medo, trancado naquela porta, quando o Senhor, antes do Senhor ressuscitar, temendo que também as autoridades fizessem o mesmo com eles, mas o Senhor se coloca na presença deles, dizendo: paz seja convosco. Depois ele aparece a Pedro e aos 12, e aparece para mais de 500 irmãos. Então não tinha mais como esconder. As autoridades romanas não tinham como esconder esta grande verdade, esta preciosa verdade, de que o Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação, assim como Paulo menciona aqui na sua carta, que o Senhor nos deu a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo, não sei se em forma de cânticos ou em palavras, Ele disse: onde, ó turma, pode cantar a vitória, ou onde, ó morte, o teu aguilhão está? E Paulo, aqui nesta carta, nós não podemos ler, nosso tempo está esgotando, mas ele está repreendendo aqueles irmãos em Corinto, porque eles ouviram ouviram outras pessoas, eles acreditaram, eles entristecidos por ter seus parentes, seus entes queridos já morrendo, e Paulo está tranquilizando eles aqui, que assim como o Senhor Jesus ressuscitou,